Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança, reparta a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Cuidado, acautelai-vos e guardai-vos, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste na abundância das coisas que possui. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, esta palavra nesta noite venha com poder para nos abençoar e para nos ajudar a viver, ó Deus, uma vida melhor. Obedientes ao Senhor, cumpridores da Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, fale conosco, usa a minha vida, que a Tua mensagem, Senhor, fique gravada nesta noite em cada coração. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Ao Senhor toda a glória. É só para lembrar, né? Para não esquecer que essas palavras são importantes. Porque Deus gosta de ouvi-las. Não é que o pastor Shalom gosta de ouvir a igreja falar. É que Deus gosta de receber de cada um de nós. Amados, onde está o teu coração? Essa é a palavra, o tema da mensagem nesta noite. O homem, o ser humano, ele é egoísta por natureza. Desde pequeno, uma criança já tem dificuldade de dividir as coisas. Briga, batalha por aquilo que ela acha que é dela. Ninguém ensinou, mas a natureza humana, nessa natureza já consiste essa atitude do ser humano. O egoísmo. Nós queremos todas as atenções, queremos as atenções voltadas para nós, nós priorizamos as nossas necessidades, aquilo que é importante para mim, eu priorizo. Muitas vezes não estamos preocupados com a necessidade do outro, mas estamos preocupados com a nossa necessidade, os nossos desejos. E só depois, se sobrar um tempinho, um pouco de tempo, um pouquinho de vontade da nossa parte, nós olhamos para o lado e nos prontificamos a ajudar o próximo ao nosso lado. E muitas vezes, a nossa relação com Deus não é diferente. A relação do homem com seu Criador não é diferente. Sempre que nós vamos, já observe, faça uma análise. Sempre que nós vamos orar, a primeira coisa, se não é a primeira, ou quase sempre, nós pedimos. Vou dar um exemplo de uma oração, por mais simples que ela seja. Senhor, eu te peço nessa noite. Você já começou pedindo. Ô Júnior, você arrumou uma armadilha para mim aqui. Obrigado. Amado Deus, nós te pedimos nessa noite. Paizinho querido, eu quero nesta hora com humildade te pedir.
Paizinho amado, aqui está seu filho. E eu peço ao Senhor. Enfim, eu não sei como que você ora, mas muitas vezes nós chegamos assim, nos apresentamos assim para Deus. Sempre que vamos orar, nós focamos apenas no pedir. Queremos que Jesus resolva a nossa situação financeira. Queremos que Jesus solucione os nossos problemas na família, em casa, no trabalho. Queremos que Jesus nos dê coisas das quais nem precisamos. Mas nós queremos que Ele nos abençoe, que Ele nos dê. Nós queremos, nós pedimos. Enfim, queremos ser servidos por aquele a quem nós deveríamos servi-lo. Mas a coisa não funciona desse jeito. É importante nós lembrarmos disso. O texto que nós lemos, nós estamos aqui observando um diálogo de Jesus e um homem que estava preocupado apenas com os seus interesses. Não sabemos quem é esse homem, a Bíblia não fala. A Bíblia não diz quem ele é. A única coisa que nós sabemos é que ele queria que o seu irmão dividisse a sua herança com ele. E para conseguir o que ele queria, ele foi até Jesus, pedir para que Jesus intervisse nessa situação. Mas Jesus se recusou. Olha que interessante. Jesus não entrou nessa. Por que será que Jesus se recusou, não entrou nessa? Pode parecer para nós um pouco estranho a atitude de Jesus, mas Jesus, ele disse que aquilo não fazia parte do chamado dele. Ele não estava preocupado com essas questões. Naquele momento, ele tinha outras coisas para se preocupar. Aquele homem, ele não tinha entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria usá-lo para os seus interesses egoístas. E quantos de nós, amados irmãos, não fazemos a mesma coisa todos os dias? Se até aqui você ouvindo esta palavra, você chegou à conclusão de que isso é verdade, de que isso acontece com você, saiba que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida. Você já pode aí em espírito começar a pedir, clamar a Deus o perdão pela inversão de valores na nossa vida. Quando nós muitas vezes nos esquecemos quem é Deus para nós e o que é que nós temos que fazer para com Ele. Nós pensamos que Cristo, Ele é um gênio da lâmpada mágica, que você esfrega e sai um pedido. Muitas pessoas agem assim com Deus, agem assim com Jesus. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele está à nossa espera. Nosso Deus está à nossa espera para ouvir cada um de nós dizermos a Ele: Pai, eu amo o Senhor. Pai, eu não sou digno de receber tantas coisas que o Senhor tem feito por mim. Amado Deus, como é bom estar na Tua presença. E nós começarmos a entregar a Ele aquilo que sai de dentro do nosso coração, sem sairmos acelerados pedindo. Eu não estou dizendo que você não possa pedir, você entende isso? Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que pede recebe. Ele tem que pedir, mas o problema é que nós invertemos os papéis, nós invertemos as prioridades e saímos chegando na presença de Deus pedindo as coisas. Jesus, quando disse para aquele homem que não ia, que recusou ajudá-lo, Jesus mostrou para ele que o propósito da vinda dele foi muito maior do que isso. Você pode abrir em João capítulo 6, versículo 38.
João 6,38 e também o 39, ele diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Olha que tremenda esta palavra, que bênção. Jesus, ele estava dizendo exatamente isso, sobre a missão dele. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. A vontade do Pai, a vontade de Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Ou seja, a verdadeira missão do nosso Senhor Jesus Cristo é nos salvar e restaurar o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Jesus, ele conhecia a intenção do coração daquele homem que falava com ele, e em seguida ele faz uma advertência sobre o perigo de que queremos as riquezas deste mundo. Lucas 12:15 diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A sua vida, querido irmão, a minha vida, não consiste na quantidade dos bens que nós possuímos. Jesus quer dizer aqui que não podemos ser gananciosos. Ou seja, temos um desejo desenfreado por bens materiais. E acredite, há muitas pessoas que através das suas atitudes, crentes em Jesus, ou que se declaram crentes em Jesus, muitas pessoas têm exatamente esta atitude. Esses desejos desenfreados pelas riquezas, pelo dinheiro, pelos bens materiais, e colocam essas coisas em prioridade na sua vida, e Deus fica no final da fila, fica no último lugar. Isso é idolatria, a Bíblia diz. Porque a pessoa começa a idolatrar aquilo que ela tem, o seu dinheiro, os seus recursos, o seu trabalho, a sua fortuna. Essas coisas vão fazer a nossa vida vazia e infrutífera, e nos deixará despreparados para o nosso encontro de prestação de contas da nossa vida ao nosso Deus Criador. Veja o que a Bíblia nos fala através de Paulo aos Efésios capítulo 5, verso 5. Alô, você está aí? Está um silêncio. Olha só, Paulo diz em Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, olha a ganância aqui, que é idólatra. Paulo coloca assim: a ganância é idolatria. Ou talvez uma tradução seja avarento. Porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Os que têm esta atitude, os que vivem esta vida, na imoralidade, na ganância, na impureza, têm herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Já pensou você ser impedido de entrar no reino de Deus porque você viveu uma vida assim? Paulo fala também aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, que são imoralidade sexual. Faça morrer, custe o que custar, trabalhe. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós
que temos uma natureza humana, todos nós, de alguma forma, somos propensos a cair no pecado da imoralidade sexual. Porque a nossa carne deseja essas coisas, ela é corrompida. E Paulo está dizendo, façam morrer esta natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza. A impureza aqui não é você está com a mão suja, esqueceu de lavar. Não, não, não. Impureza aqui, ó, nos pensamentos. Faça morrer, faça morrer, faça morrer a paixão, Paulo coloca. Faça morrer os desejos maus, faça morrer a ganância. E mais uma vez ele diz que é idolatria. Diga comigo, a ganância é idolatria. E a Bíblia diz que a idolatria, ela é o pecado de feitiçaria. Sabia disso? Sabia que a idolatria é pecado de feitiçaria? Que é rebelião? Porque você está colocando algo como um Deus. E você está dividindo a glória de Deus, que pertence só a Ele. Só Deus pode receber o nosso culto. Só Deus pode receber o desejo do nosso coração de viver somente para Ele, para mais ninguém. E o autor desconhecido de Hebreus, capítulo 13, verso 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Olhe só. Conservem-se livres do amor. O texto está junto comigo aí? Hebreus 13, 5? Ou aconteceu alguma coisa aí? Acompanha aí, acelera aí. Olha só. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. A Bíblia não está dizendo que você não pode manusear o dinheiro. A Bíblia não está dizendo que você não precisa do dinheiro. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é um horror, o dinheiro é algo terrível. Não, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é o problema. A pessoa ama tanto o dinheiro que ela deixa Deus, ela abandona Deus. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Aleluias. Amados, muitas vezes nós achamos que só seremos felizes na nossa vida, de verdade, se nós tivermos muitos bens e riquezas. Muitas pessoas acham que só vão ser felizes se forem ricas. Mas é necessário sabermos que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de coisas que ela possui, mas vai muito além da vida material. Então Jesus contou uma parábola para aquele homem e para aqueles que estavam à sua volta, em Lucas 12, 16. Ele diz: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores ainda. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Uau! Como você tem uma fortuna grande. Quantos já tiveram muito dinheiro? Cada um tem um valor diferente, eu sei. Talvez o seu muito não foi o meu, não foi do outro. Mas você já teve em algum momento muito dinheiro? Mais do que você tem agora? Quem já teve muito dinheiro? Fala a verdade aí, confessa aí. Não dá uma sensação prazerosa você saber que você tem muito dinheiro? Que você tem uma conta cheia de dinheiro? Isso é a natureza. A natureza se revelando, a natureza humana se revelando, dizendo para você: olha como é bom ter muito dinheiro, como é tranquilo, ó, você tem tranquilidade. Não tem preocupação. Você tem tanto dinheiro que você não sabe nem o que você vai fazer com ele.
A natureza trabalha isso. A Bíblia, Jesus está contando a história desse homem, e ele dizia isso: olha, eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer um maior, cheio de sonhos, de projetos, até aí não tem nenhum problema. Vou fazer um ainda maior ainda, e ali vou guardar toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: uau, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, insensato, louco, talvez seja na sua tradução, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Em outra tradução, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Ou seja, nesta noite, Jesus contava na parábola para daquele homem, nesta noite ainda você vai morrer. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Eu vou ler de novo. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Só para afirmar a sua fé, fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você precisa ser rico em Deus. Fala para ele assim: a sua fortuna, o seu dinheiro não é material, não pode ser investido aqui, é lá no reino de Deus. Nós podemos destacar 3 problemas na vida desse homem da parábola que Jesus acabou de contar. Primeiro, que ele era egoísta. Era um homem egoísta. Deus o abençoou e permitiu que as suas lavouras produzissem em abundância. Em vez de ele colher os frutos da sua abundante colheita e separar uma parte para ajudar os pobres, os necessitados, ele preferiu fazer o quê? Estocar, guardar, demolir o galpão, o celeiro e construir um maior ainda. E dizer: nossa, olhe quanto você conseguiu, você é demais, cara. Provérbios 11:4 diz: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, de nada serve, mas a justiça livra da morte. Segundo, ele planejou a sua vida somente para essa terra. Primeiro, ele era egoísta. Segundo, ele planeja a sua vida somente para essa terra. Você está entendendo que não há nenhum problema você ser um projetista, você ser um sonhador, você ter projetos, não há nada de errado nisso. Desde que você não perca de vista as prioridades que Deus tem traçado para a sua vida. Não adianta eu e você acumularmos tesouros aqui, mas lá no céu está vazio o banco celestial. E Jesus disse que o tesouro que nós aplicamos no céu, o ladrão não rouba, a traça não corrói, não enferruja, não estraga. Agora aqui sim. Os bens materiais podem nos iludir e nos dar a sensação, como eu disse, a sensação de tranquilidade, a sensação de segurança. Quantos não se lembram do plano Collor? Talvez alguns aqui não querem nem ouvir falar nisso. Familiares perderam muito dinheiro. Famílias que tinham grandes quantidades de dinheiro estavam com seu dinheiro aplicado na poupança naquele ano, naquela época. Quem lembra que ano foi isso? Foi 91? 90? Que ano terrível para muitos.
Eu soube de pessoas que tiraram sua própria vida, porque da noite para o dia se viram sem nada. Quem não sabe do que eu estou falando, dá um Google aí que você vai descobrir, mas faz isso só depois do culto. Ficaram sem nada da noite para o dia. Por isso que o sábio está dizendo, de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Em terceiro, esse homem da parábola, ele não cumpriu a sua missão. Jesus terminou dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem também fizesse o quê? Abençoasse a sua obra. Deus esperava que aquele homem também dividisse um pouco do que tinha, abençoasse as pessoas necessitadas. Contudo, a ganância tomou conta do seu coração e ele não buscou fazer a vontade do Senhor. E você tem separado uma parte do que você tem para servir os outros, para servir a obra de Deus? É só uma pergunta para nos fazer pensar. Jesus não parou por aí, ele continuou dizendo no verso 22 a 34 do capítulo 12 de Lucas, e disse aos seus discípulos, agora ele olha para os discípulos e diz, portanto vos digo, não estejais apreensivos, ansiosos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olhe para os corvos, considere os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Vocês são muito mais importantes do que as aves. Deus cuida das aves, não vai cuidar de você? Por que você está com medo? É isso que ele está dizendo aqui. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem no campo. Os lírios não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios. Tão bonito. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. Não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. E é verdade. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. No verso 22, Jesus está falando sobre a preocupação. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada.
Porque nós confiamos em Deus, nós precisamos de Deus, é dele, é Ele que nos abençoa. A sua preocupação não pode sequer dar um dia a mais de vida a você. Se você ficar preocupado, você não vai viver mais por isso. Confia em Deus. No verso 31, Jesus falou sobre a prioridade. Para nós tirarmos o nosso foco, Satanás ele tentará de todas as formas atrair a sua atenção, a nossa atenção para as coisas desse mundo. Ele vai fazer de tudo para fazer você se perder no caminho. E com isso você deixa o reino de Deus. E com isso você tira o seu coração do que é eterno e coloca o seu coração no tesouro desta terra que o ladrão rouba, que o ladrão vai lá na poupança e arranca e do dia para a noite você está pobre. Coloque o seu coração nas coisas eternas. No verso 34, Jesus fala sobre onde o nosso coração deve estar, e eu quero terminar com isso. O nosso coração está naquilo que mais eu valorizo, que mais valorizamos. O nosso coração está naquilo que mais nós valorizamos. Faz uma avaliação, façamos uma avaliação na nossa vida. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas que o mundo pode proporcionar, o nosso coração estará fechado para as riquezas celestiais, para as riquezas espirituais. Porém, se nós voltarmos a nossa atenção para o céu, para a palavra de Deus, Deus nos recompensará com a sua glória eterna. Aleluia. E eu concluo, a nossa felicidade jamais estará nas coisas que possuímos e nos bens que nós acumulamos na terra. O nosso coração, querida igreja, deve estar naquilo que é de fato uma prioridade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe esta palavra na nossa vida e que nós, a partir desta noite, deixemos estas questões que nos afastam de Deus para trás e passemos a nos importar com aquilo que Deus dá valor. Coloque seu coração em Deus, que o seu tesouro esteja em Deus, no Senhor, na sua palavra, na sua vontade, fazer a obra de Deus, estar na casa do Senhor toda semana, que o seu coração seja isso. Você pode ter as mais diversas desculpas, mas você não pode de maneira alguma se esquecer que Deus na sua palavra, Ele espera que nós guardemos um tempo, um dia, um momento para nós estarmos na presença dEle, na sua casa, na sua célula. Deus quer contemplar a minha e a sua presença, pelo menos na sua casa e na célula.